Bom dia a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, a saber, pauta convite, projeto de lei número 10.499/2009, de autoria do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que aprova a operação urbana consorciada Jardim Ana Maria, relativa a sistema viário e zoneamento locais. Vou fazer uma rápida leitura do projeto do Dr. Miguel. Projeto 10.499, artigo 1º. Fica aprovada a operação urbana consorciada Jardim Ana Maria, que compreende a intervenção coordenada pelo município de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, com a participação dos proprietários, moradores e empresários do bairro. Obrigado, desculpa. Visando a melhoria e transformação urbanística no seu sistema viário. A presente operação urbana consorciada se faz na forma autorizada pelos artigos 26 e seguintes da Lei Complementar número 415, de 29 de dezembro de 2004. Parágrafo 2º. Os proprietários, moradores e empresários participantes desta operação urbana consorciada serão representadas pelas seguintes entidades de moradores. Inciso 1, Associação dos Moradores da Avenida Dona Manuela Lacerda de Vergueiro. Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Jardim Ana Maria e Flórida. Artigo 2º. A operação urbana consorciada, que trata o artigo 1º dessa lei, fica delimitada pelo perímetro compreendido pela Rua Joaquim S. Rocha, com o engenheiro Francisco Oliva, Rua Ilda Deonero Biscolo, Avenida Professor Múcio da Costa, Avenida Clotilde Copelli de Miranda e Avenida Clemente Ferreira. Conforme planta aqui, devidamente rubricada pelo prefeito, fica fazendo parte desta lei. Artigo 3º. Por força da presente operação urbana consorciada, nos imóveis com frente para a Rua dos Cristais, passam a ser permitidos os usos classificados para as vias arteriais elencadas na tabela 2, anexo 2, do zoneamento ZR1, residencial de baixa densidade, nos termos definidos no artigo 14 da Lei Complementar número 416, de 29 de dezembro de 2004, com exclusão dos usos das categorias H5 e CS7, ficando estabelecido por esta lei que esta via não é marginal da Avenida Dona Manuela Lacerda de Vergueiro. Só complementando, que está muito técnico aqui, aquilo que a gente decidiu na audiência pública aquele dia, né? Depois vocês terão a palavra para a gente definir essa situação, tá? Mas falaria que a Rua dos Cristais estaria aberta para comércio, tá? Só para dar uma resumida. É permitido edificações com altura máxima de até 11 metros. Artigo 4º. O acesso ao bairro será feito por apenas 2 vias. Parágrafo único. Nos pontos de acesso será instalado, às expensas dos moradores, posto de controle com a finalidade exclusiva de garantir a segurança do bairro. Caberá à Municipalidade de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Transportes, instalar a sinalização adequada às vias de acesso, entrada e saída, visando a garantia de um trânsito satisfatório e seguro. Caberá aos moradores a execução de praças e jardins de conformidade com as orientações da municipalidade para fechamento da Avenida Clotilde Copelli de Miranda, Rua Engenheiro Francisco Oliva, parte da Rua Ilda Deonero Biscolo e parte da Avenida Professor Múcio L. da Costa. Parágrafo único. Fechamento das ruas que trata esse artigo far-se-á em caráter precatório, podendo ser removido a qualquer tempo pela municipalidade, desde que para atender interesse público e devidamente justificado ou por solicitação da maioria dos moradores. A intervenção resultante dessa operação urbana consorciada não implicarão na restrição à livre circulação da população pelas ruas, praças e áreas públicas do bairro, sendo vedada qualquer medida que constitua desvirtuamento das funções das áreas verdes ou institucionais originárias do loteamento. Artigo 8º. As despesas a cargo da municipalidade decorrente da execução do disposto no artigo 5º desta lei, até o montante de R$ 2.480, correrão à conta da dotação 12, uma dotação orçamentária que existe no orçamento do município de Jundiaí. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
Assinado Miguel Haddad, prefeito municipal. De início, terão a palavra os senhores convidados pela presidência, em seguida os senhores vereadores e depois os cidadãos interessados. O cidadão presente que quiser falar deverá inscrever-se antecipadamente com a funcionária Cristina, que estará à disposição na assistência, e o inscrito terá 5 minutos para falar. Bom, não temos ninguém de convidado presente, então eu vou abrir a palavra aos senhores vereadores, né? Começando pela Ana, da esquerda para a direita. Bom dia, vereador Paulo Sérgio, ocupando a presidência da mesa neste momento para a discussão deste importante projeto. As pessoas que vieram, moradores do Jardim Ana Maria, já deixo de antemão o meu voto favorável a esse projeto, como fui favorável quando da discussão anterior aqui neste plenário. Eu acho que essas 2 vias apenas para o acesso ao bairro, eu acho que vai facilitar em muito, não vai resolver integralmente. Pensar que jamais haverá algum problema de segurança, o senhor como também delegado, ou melhor, como delegado e vereador, o senhor sabe que isso é impossível, infelizmente, não é? Sabemos que a segurança, ela é dever, é do Estado, como já discutíamos ontem aqui, pelo senhor também, e também do município, uma vez que os munícipes pagam os seus impostos aqui também. Só que a Guarda Municipal e a Polícia Civil, a Militar, em que pese toda a boa vontade, em que pese o seu contingente, não estão dando conta de fazer essa segurança de acordo com a necessidade da população, e não só do Jardim Ana Maria, mas de toda a cidade. Mas hoje discute-se aqui o Jardim Ana Maria. Então, eu acho que, e também aquela localização, a facilidade em se alcançar essas diversas rodovias, Jundiaí é uma cidade, em termos, privilegiada, por ter uma porção de estradas que nos levam a uma porção também de lugares, em contrapartida é ruim, por causa da fuga, não é? Em caso de roubo, em caso de assalto. Então, senhor presidente, eu já declaro aqui o meu voto, quando da colocação em discussão aqui neste plenário, falarei mais sobre esse projeto e já abro o meu voto favorável, esperando assim fazer algo a contento, se não tudo, pelo menos uma parte daquilo que almeja, aquilo que anseiam os moradores lá do Jardim Ana Maria. Sabemos que vários já passaram por situações terríveis, de medo, de pavor, então vamos tentar amenizar um pouquinho, não é, esse pavor dos moradores hoje do Jardim Ana Maria, mas com certeza isso poderá ser abrangido para demais bairros aqui da nossa cidade, que tenham também esse tipo de problema de facilidade de alcançar rodovias ou vicinais aí que deem vazão ou que deem fuga, não é, a esses marginais. Obrigado, senhor presidente, era essa a minha consideração. Obrigado pelas palavras, já pela antecipação da declaração de voto. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Bom dia, presidente, vereadora Ana Tonelli, o público aqui no plenário. Essa é uma iniciativa bastante provocativa em relação aos outros bairros. Bom dia, vereador Doca. Porque abre aí a possibilidade de se voltar a discutir o fechamento de bairros, né, de alguns bairros. Nos preocupa, e a gente tem que ter bastante segurança, porque não é o fato de passar nesta casa que a medida está totalmente apta, visto que tem que haver a concordância de todos os moradores, e a qualquer tempo, se houver qualquer manifestação de desacordo, isso, o fato de ter passado aqui nesta Câmara passa a ser irrelevante. Embora amparado no plano diretor, né, no nosso plano diretor, a Lei Complementar 415, nós temos aí um processo de revisão do plano diretor na frente. Acho até que seria interessante se a gente pudesse conciliar, né, a medida que se faça a avaliação do plano diretor com outras medidas novas como esta, mas o assunto já está avançado e está meio que encaminhado com a comunidade.
Já tenho recebido, senhor presidente, demandas de outros bairros com situações, talvez de localização diferente, mas que muito parecidas, e que a gente vai recomendar o mesmo trâmite, que estamos, né, orientando o mesmo trâmite, e eu gostaria de ver a mesma atenção do poder público quando se tratar de um bairro mais não tão expressivo em termos de população, mas que reúne as mesmas condições em que está sendo feito aqui. Então, nós temos que nos preparar aqui no Legislativo para outras situações que teremos que dar o mesmo acolhimento, os mesmos encaminhamentos, a mesma celeridade para atender, porque são direitos iguais. E resta aqui nos fazer essa experiência para ver o que resulta em outras medidas da própria prefeitura em relação ao tratamento de outros setores que vão começar a surgir ou ressurgir, né? Porque temos situações aí de bairros que anteriormente teve essa situação e depois voltou, né? Eu acho que a gente está num momento interessante da revisão do plano diretor. Nós temos situações de condomínios fechados, que nasceram, né, como condomínios fechados e não tem o tratamento de condomínio fechado, ele recebe serviços públicos, o poder público está lá dentro, mas por lei é fechado, então tem todo lá seu requisito de guarita, mas recebe serviços públicos. Temos os semi-fechados, que não é nada, né, ficou um loteamento mais ou menos, porque não existe acordo entre os moradores. Então, eu não participei da audiência pública no bairro, não tive condições de ir, mas eu tive um assessor que acompanhou e me trouxe algumas preocupações, que são essas que eu estou expressando aqui. O fato de ter assegurado, né, a garantia de que todos os envolvidos vai haver um consenso pleno de que a medida não vai atingir a todos. Então, vamos fazer a nossa experiência. Vi aqui em algum momento que foi citado a manifestação de alguns órgãos da prefeitura, verificarei nos autos do projeto para ver se eles estão ali contidos, né? Também que nos dá alguma segurança no voto. A princípio, tenho intenção de votar favoravelmente, com todas essas preocupações que exponho aqui, frente ao precedente positivo aí que se abre para um bairro e que pode vir a acontecer em outros. Então, é isso, senhor presidente. Gostaria de ouvir alguém da comunidade aqui para até deixar a gente mais tranquila em relação aos posicionamentos lá dos moradores. Obrigado pelas palavras. Antes de dar continuidade, senhores vereadores, registrar a presença, representando o senhor comandante da Guarda Municipal, Dr. Paulo Sérgio de Lemos Jacomé Listel, o subinspetor Denis Fernando Berni. Isso aí, Denis. Acusando a presença, falar que vocês estavam aí, eu não tinha enxergado. Da doutora Marcela Pupim e do Clóvis Pinhata Batistella, também, representantes do Poder Público Municipal. Eu vou abrir a palavra a vocês depois, caso vocês queiram falar, porque a gente já começou com os vereadores, só para não truncar. Vereador Mingo Fontebasso. Tudo bem? Vereador Julião, que é um dos predecessores, é assim que se fala, não? Foi o que deu início. Vereador Júlio César. Bom dia, presidente, nesse exercício, Paulo Sérgio. Bom dia aos vereadores presentes, ao público presente. Paulo, acho que, na realidade, acho que a gente primeiro gostaria até de ouvir, né? Eu acho que a gente já participou, né, como você mesmo disse, acho que uma das primeiras pessoas a fazer parte da discussão desse evento, que agora chega à Câmara como projeto de lei. A gente tem participado de toda essa evolução desses estudos para a melhoria da qualidade ali da questão de segurança daquela região. Eu acho que já participei daquela audiência pública na qual
você também estava presente, a Marcela estava presente, o Clóvis, né, tantas outras pessoas aqui presentes naquela reunião, onde a maioria, né, não unanimidade, porque mas com certeza acima de 90% dos presentes ali concordaram com o que foi exposto pela Secretaria de Planejamento, pelo estudo que foi elaborado e que evoluiu até chegar nesse projeto de lei. Então, hoje nós estamos aqui numa nova audiência pública. Eu não sei se tem alguma motivação nova, então eu quero até escutar para ver se existe alguma coisa. Senão, meu pensamento continua o mesmo que expressei naquela audiência pública e que venho expressando desde sempre, né? Que desde que não atrapalhe, desde que realmente as pessoas não percam o seu direito, né? Junto com a comunidade como um todo ali, acho que não tem por que a gente não trabalhar melhorando a segurança. Eu acho que é nesse sentido que aquela discussão foi feita naquela audiência, foi mostrado o que era possível, as mudanças que iriam ocorrer, né? Inclusive na questão de possibilidades de construções ali na Rua dos Cristais, que voltará a ser Manuela Lacerda Vergueiro. Eu acho que tudo isso aí ficou bem esclarecido naquele dia. Não sei se tem algum ponto novo. Então, não tenho nem que me manifestar mais, não. Quero apenas ouvir a partir de agora, senhor presidente. Obrigado pelas palavras. A palavra, vereador Doca. Senhor presidente, estava até comentando com a vereadora Marilena Negro que esse projeto de lei da autoria do senhor prefeito é, evidentemente, uma substituição do Legislativo para o Executivo, que existia o projeto de lei do atual presidente Otico. Então, nós participamos naquela audiência, tudo. Depois houve um acordo que deveria ser enviado pelo prefeito municipal para que tirasse qualquer tipo de vício de ilegalidade. Ocorre o seguinte: o que nós precisamos é ouvir, de fato, agora algum elemento daquele bairro, para que vamos sentir o que ele diz a respeito desse projeto enviado pelo prefeito municipal, porque naquela ocasião foi muito debatido. Então, quase como falou o doutor Júlio, o vereador doutor Júlio de Oliveira, que nós precisamos ouvir primeiro para ver o que houve e o que não houve, certo? Para ver se os moradores de uma parte estão satisfeitos, se os outros também estão mais tranquilos, e depois vamos aguardar a marcação do dia da votação. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, vereador Doca. Da importância da audiência pública, a participação de vocês, né? Temos somente uma pessoa inscrita, então a gente gostaria de saber a opinião de vocês, ou já estariam devidamente representadas por essa pessoa. Abrindo a palavra ao poder público agora, né, por ordem sexual, no bom sentido, a doutora Marcela. Bom dia a todos. Essa operação consorciada, na verdade, ela visa implementar a segurança, é claro que quase que somente interna. As restrições já foram pautadas na audiência pública patrocinada pelo Poder Executivo, que foi essa que já foi manifestada pelo vereador Júlio. Nessa condição, restrições já foram definidas, delimitadas. Me parece que a posição dos moradores da localidade, ela, embora com algumas divergências, tenha conseguido chegar num liame considerável entre todos. Foi isso que foi exposto na última audiência relacionada pela localidade. Me pareceu também, pautado pelos moradores, que a busca seria, indiretamente ou até diretamente, que todos pudessem ter o controle da situação. As restrições quanto aos outros munícipes, essa não poderá existir. Isso já foi muito bem pautado na outra ocasião e me parece muito bem sedimentado entre os moradores. Então, o vício de ilegalidade, até que poderia ser manifesto, como foi no passado, com as considerações, e até foi muito bem esclarecido o acórdão de um julgado de outro empreendimento na nossa comarca, que foi o Novo Mundo, foram as restrições do impedimento do acesso no direito de ir e vir.
Esse era o único detalhe esclarecedor que precisava vincular, né? Então, me parece que isso foi muito bem resolvido. Acredito que vai haver sucesso no empreendimento, isso que nos foi pautado pela situação local. Como foi muito bem definido, nós temos que ouvir, porque, acima de tudo, o uso é título precário, podendo ser revogado diante de qualquer novo evento. Então, isso também deve ser muito bem definido. Por quê? O poder público, ele deu vamos dizer, esse instrumento, que deve ter a reciprocidade de quem vai administrar na localidade. Então, nós contamos também com vocês que estão aqui justamente para ter esse objetivo. E acredito que a vereança deverá acompanhar também essa situação. Então, acima de tudo, é a título precário, não podemos esquecer disso, certo? E buscando o bem da sociedade local, sem ter detrimento para a sociedade em todo o município, ok? Eu faço as minhas palavras iniciais e qualquer outro questionamento eu retorno, ok? E o Clóvis... Obrigado, doutora Marcela. Com a palavra agora, doutor Clóvis. Bom dia a todos os presentes, bom dia, vereadores. Eu gostaria de dizer que, tecnicamente, né, a parte jurídica a doutora Marcela já explicou, e, tecnicamente, o principal fator de análise de uma operação urbana é a questão e o principal fator de conflito, né, numa análise de uma implantação de uma operação urbana é o sistema viário, tá? E o sistema viário foi estudado, foi planejado, foi levado à discussão, as secretarias se manifestaram, principalmente a do transporte, e dentro de um projeto que faz parte, um projeto físico, uma planta que faz parte do projeto de lei, isso já chegou a uma definição possível de que continha condições de atender a situação pleiteada pelas associações. Portanto, eu acho que da questão técnica, o ponto mais importante na questão seria essa do sistema viário. E como nós já foi bem dito pela doutora Marcela, nós não estamos impedindo, proibindo o acesso, ele é um acesso aberto, qualquer pessoa que queira entrar no bairro não será proibida. Então, nós não vemos como nenhum empecilho, óbice, para que isso ocorra. As demais considerações técnicas, eu acho que já foi realmente bem discutida na última audiência, e eu estarei à disposição também, caso haja alguma dúvida, alguma coisa de questão técnica, para estar podendo auxiliá-los e esclarecer melhor. Então, eu prefiro, aqui já deixo bem à vontade, as pessoas que quiserem se manifestar e tiverem qualquer dúvida, estarei à disposição para esclarecimentos. Do mais, a doutora Marcela já falou o suficiente para esclarecimento. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Clóvis. Às vezes é bom falar por último, né, que a gente já ouviu a parte legislativa, ouvimos a parte técnica, né? A parte técnica, a gente não tem o que discutir, foi estudado, foi conversado, tivemos reuniões no bairro. Eu acho que ficou mais ou menos, sempre existe uma certa dissidência, né? São vários moradores, a gente entende isso daí. Mas agora falando como delegado de polícia, tecnicamente, sei que algumas pessoas têm resistência, acusando a presença do Eduardo Palhares aqui. Algumas pessoas têm resistência, né, ao que se chama desse bairro fechado, vamos dizer assim. Como policial, falando como delegado de polícia e como vereador também, eu acredito que seja uma forma
onde nós possamos, a polícia em si, né, seja ela civil, a militar, a própria Guarda Municipal, representada pelo Denis, pelo meu amigo Zezão aqui, possa dar mais segurança a vocês. Eu acho que ali é um bairro delicado, é um bairro onde existe a entrada de Jundiaí. É complicado, nós tivemos várias ocorrências ali, das quais eu participei da grande maioria, até do esclarecimento, ocorrências de nível complicado, foram ocorrências graves, né? Para a polícia, eu imagino para vocês que moram lá, né, o choque que deve ser, a paranoia que deve criar. Eu acho que dessa forma, como a própria Marilena disse, né, é um precedente positivo. Eu acho que a primeira cria, né, do Julião nesse sentido, eu peguei por tabela aí, né, acho que o predecessor foi o Julião. Eu acho que a primeira cria da gente, espero que vingue, acredito que vingue, né, os vereadores estão aqui para representar os moradores, conversamos com vocês, vocês aceitaram, e que outros bairros, Marilena, também possam participar, independente de número de habitantes, classe social ou qualquer outra situação. Pois não. Só uma pergunta para a mesa, porque quando nós começamos a nos manifestar, ela estava composta, então eu não havia ouvido a doutora Marcela e o só um segundinho, Marilena. Só terminar o meu raciocínio, eu encerro e a gente abre. Obrigada. Pode ser? Obrigado. Então, é uma forma dos vereadores aqui representarem o anseio da população desse bairro, dos moradores desse bairro. Tecnicamente, foi bem estudado, foi bem planejado, vocês foram ouvidos, certo que existem algumas dissensões, né? Sempre existe isso daí, mas acho que o principal está sendo contemplado. Pelo que eu percebi lá, existiam duas correntes. Uma dos moradores da Serra dos Cristais, que gostariam que fosse comercial ali, o que está previsto no projeto, e outro dos moradores, né, do bairro em si, que queriam a segurança e não queriam que o comércio da Rua dos Cristais viesse a atrapalhar. Eu acho que houve essa conversa, né? Vocês são pessoas de consciência política, de um nível intelectual elevado, houve essa conversa, houve esse acerto, e então, estariam contempladas essas duas parcelas, vamos dizer assim, que se uniram, razão pela qual o prefeito Miguel Haddad propôs esse projeto de lei. Eu espero que vingue, declaro aqui, abrindo já, que a Ana falou, positivamente, eu vou votar favorável, eu acho extremamente necessário, apesar de parecer elitista, ele não é. É uma questão técnica de segurança. E aposto que os senhores pensaram primeiramente nisso antes de qualquer conversação lá. Então, tecnicamente, para a polícia, ele é muito importante. Espero que isso atinja outros bairros, viu, Marilena? Independente de qualquer classe social, não interessa. Sendo respeitados os limites legais, né? Será feito assim. Por quê? Como é que funciona? Em existindo um bairro, a parte interna, como você já tem uma vigilância, ela já fica praticamente segura, sendo que a polícia faria esse perímetro externo. Nesse perímetro externo, tem o contato com os vigilantes, que faz parte da segurança. Dessa forma, você cria uma segurança maior para o próprio bairro, porque existe já a segurança interna em consonância com essa segurança externa que é feita pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal e pela Polícia Civil no sentido do Garra. Eu acho um projeto importante, eu espero que outros bairros se adequem a esse tipo de projeto, desde que cumprida a legislação e desde que realmente haja o consenso de todos os moradores. Parabéns vocês pela união, pela propositura, e espero que nós avancemos e consigamos dar esse pontapé inicial para que se criem outros núcleos maiores de segurança. Não que outros bairros serão deixados de lado, que não consigam esse fechamento, mas que dessa forma a gente possa suprir mais efetivamente a segurança de Jundiaí, que hoje em dia está extremamente complicada. Obrigado, vereadora Marilena Negro. Eu estava atenta aqui à justificativa, eu até peguei o projeto de lei também para ver o desenho, né, o mapa, e sendo uma primeira operação consorciada, a gente quer acertar e queremos a receita do bolo, porque a gente estava comentando, os outros vereadores que não estavam aqui ainda, que a gente já começou com demandas a partir só dessa movimentação aqui.
A lei complementar, ela determina a manifestação da comissão do plano diretor e do CONDEMA, quando for o caso. A justificativa fala que foi feita oitiva com a comissão do plano diretor, mas aqui nos autos não consta nenhum relatório de que isto ocorreu. E a Câmara costuma solicitar, requerer, né, essas informações para nos dar segurança também na aprovação e saber que todos os órgãos internos foram ouvidos. Então, eu gostaria de saber como foi isso, porque eu sei que teve uma transição aí da comissão do plano diretor. O CONDEMA também parece que teve uma renovação, não sei se teria que ser ouvido, acredito que não, mas a gente também gostaria de ter essa segurança, né, de que a lei está sendo cumprido, todos os incisos do artigo 26 da Lei Complementar 415. Essa pergunta seria dirigida a quem ou só a qualquer? Doutora Marcela ou doutor Clóvis? Acho que qualquer um deles do planejamento. Né? Na verdade, o CONDEMA ele não tem atribuições diretas, porque daí ele seria deliberativo, ele não foi consultado. O CONDEMA. Quanto à comissão do plano diretor, ela, na verdade, passou pela transição dentro desse período. Eles foram consultados através do convite pela audiência pública. Existiu uma discussão feita em ata. Realmente não consta aí nos autos um parecer deliberativo deles. Aí nesses autos. Essa implementação, ela foi feita no plano posterior à incidência, deixa eu ver, se minha memória não está me enganando, venceu em junho a representação deles. E só agora eles assumiram, em 3 últimas semanas, que é agora pela presidência, que foi publicado nesta última, até alterada a lei, né, que caiu de 48 meses para 24, sobre a presidência do Araquém. Realmente, ele não teve uma manifestação posterior, principalmente depois de algumas alterações após a audiência pública do Poder Executivo. Não houve. Então, Só uma parte, doutora. Claro. Inclusive, só, Marilena, o CONDEMA, consoante a dona Vilma, ele também recebeu o convite oficial, né, através do senhor Fábio Frederico Storari. Embora seja deliberativo, ele recebeu o convite. Então, na verdade, como eles estavam nesse lapso de transição, foi feito pautado nos convites para as audiências públicas. Né? Então, as manifestações, como também já aconteceu em outros casos, que, embora não tenha o parecer técnico pela consulta anterior dos autos, eles foram oficialmente convidados para a audiência pública, como órgão representativo. E aí, eu acho que são coisas distintas. A audiência pública é um instrumento de gestão participativa, Claro. A prefeitura tem que lançar a mão mais vezes para fazer outras análises, aí não só na Câmara, mas a lei é clara, ela pede a manifestação. Eu tenho essa manifestação só aqui na palavra do prefeito, que fala, foi feita oitiva. Isso. Oitiva significa verbal, qualquer manifestação. Então, eu vou cobrar. Vou cobrar no sentido de que a gente cumpra todos os requisitos da lei, com todos. Claro. Se fizermos uma exceção neste, os próximos poderão não ter. Falar, olha, a outra comissão do plano diretor não foi ouvida, por que neste tem que ser? Né? Então, nesse sentido, acho que há tempo hábil, a comissão está lá, está empossada. Então, isso que eu estava acabando de definir. O Araquém acabou de assumir de ver a possibilidade, ainda como ele acabou a semana passada, foi feito isso, há ainda tempo hábil para a manifestação. Embora todos os atos tenham sido feitos por conta do lapso, né, que, na verdade, vem as discussões e veio esse lapso da ausência do presidente instituído do plano. Então, quer dizer, foi um impedimento aí na técnica, mas ainda há tempo de haver a consulta oficial. Embora eles tenham recebido o convite oficial para se manifestar, assim, suprindo, vamos dizer, uma manifestação indireta, mais delineada.
Tá? Então, é justo a manifestação da vereadora e nesse posicionamento do termo da lei. Foi uma justificativa para considerar o lapso que foi aberto e as manifestações puderam ter sido feitas em 2 oportunidades que não ocorreu. Satisfeito, vereador? Satisfeito se tiver um encaminhamento do presidente para que, né, a gente Presidente. possa dar conta disso. Obrigada. Pois não, vereador Júlio. Eu acho que, até para a gente poder esclarecer as pessoas, o que a vereadora Marilena está colocando e o que a doutora Marcela coloca, eu acho que é uma coisa que, se a gente não fizer, entendo, nós vamos deixar uma brecha para que uma ação direta de inconstitucionalidade seja instalada por uma falha técnica nossa. Eu acho que os moradores, as pessoas que estão nessa batalha, né, já há tanto tempo esperando um desfecho e ouvindo agora que nós temos essa possibilidade, não tem por que não encaminharmos para, né, o CONDEMA para que ele se manifeste. Concordo em grau, gênero e número, eu que participei desde o início, tenho certeza que os moradores que também têm esse entendimento. O CONDEMA daí não estaria com a sua Não, o plano diretor, desculpa. Mas o plano diretor. Plano diretor. Só para eles não misturarem. Na verdade, a correção se faz necessária. Então, nós temos que encaminhar a comissão de plano diretor para que tenha essa manifestação, né? Meu entendimento. Para que a gente não deixe nenhum lapso, nenhuma parcela de dúvida na questão da legalidade e da constitucionalidade. Só para vocês entenderem o que o vereador Júlio está querendo dizer, porque depois ações diretas de inconstitucionalidade são requeridas face pequenas ausências dentro do processo, né? Então, nós sabemos que todos estão aqui, a vereança, o Poder Executivo assinalou positivamente, embora a Comissão do Plano Diretor pudesse estar aqui, porque foram oficialmente convidados, nem sempre essa nulidade terá defesa depois. Então, é pertinente a consideração. Tá bom? Obrigado pelas partes. Vereadora Marilena, vosso pleito será encaminhado e solicitaremos ao CONDEMA a sua opinião, né? Desculpa, Comissão do Plano Diretor, a opinião sobre os fatos. E vamos agora abrir para as pessoas inscritas. Dona Elizabeth Pisolante, moradora do Jardim Ana Maria. Pode ocupar a tribuna aqui. Vereador, posso fazer mais uma justificativa? Pois não, veja só, a reunião do plano diretor também pode receber as pessoas da localidade no ato que tiver a discussão, se forem pautada, porque vocês podem ser ouvintes também. Então, pode participar, porque a reunião é aberta. Tá? Então, é possível e é bom vocês fazerem essa consideração também, tá? Para eles conhecerem de perto o problema que a comissão assumiu agora. Bom dia. Na verdade, a minha intenção de falar... A minha intenção é porque alguns vereadores manifestaram, o senhor presidente da Câmara também, que a municipalidade precisaria ser ouvida. E eu represento a parte interna do Jardim Ana Maria, na verdade, o pessoal que tem maior preocupação com a segurança dos moradores do bairro. A gente me lembro meu pai, que era morador do bairro há mais de 30 anos já, brigando por essa possibilidade de aumentarmos a nossa segurança, na medida, como disse bem o vereador Julião, nós estamos na entrada e, consequentemente, saída da cidade e com vários acessos diretamente da Avenida Jundiaí, que é por onde se passa. E a gente tem percebido que vários dos assaltos que ocorreram no bairro nos últimos anos foram de pessoas de fora da cidade que entraram justamente por ali. E o bairro é um bairro isolado, ele não tem vínculo, ligação com nenhum outro. Então, é muito fácil um humilhante que chegue de qualquer lugar, entre por ali, por uma daqueles acessos da Avenida Jundiaí, faça o seu assalto, inclusive deixando pessoas, muitas vezes, traumatizadas, crianças que presenciaram assaltos, pessoas de idade que foram presas dentro de quartos com o neto, como tivemos recentemente. Isso tudo afeta não só a segurança física, mas psicológica desses moradores, que tem sido, há alguns anos já, vítima desse tipo de coisa.
A pessoa entra, sai da cidade e a nossa segurança pública não tem conhecimento, só vai conhecer depois que formos lá para fazermos a denúncia. Então, na verdade, a nossa grande preocupação é com a segurança. E, na medida que somos um bairro pequeno e que temos condições, não temos acesso a vários outros bairros, isso nos possibilita esse fechamento, que a gente diz fechamento, na verdade, é não permitir que as pessoas que venham pela Avenida Jundiaí entrem pelo bairro. O bairro vai ter livre acesso a qualquer morador da cidade que lá queira entrar por 2 ruas que fiquem com controle, com alguém lá, fazendo, olha, vamos entrar, pode entrar, etc., mas que se veja. A gente tem ideia de mantermos o nosso vigilantes, que hoje já é pago pela comunidade, no sentido de que a gente consiga ver quem entra e saia no bairro, para podermos justamente preservar a vida desses moradores e a segurança mais psicológica até às vezes, porque é muito difícil a pessoa sofrer um assalto com arma e etc., como tem ocorrido lá. Então, na verdade, é uma iniciativa de todo mundo. E vários vereadores aqui falaram do controle do acesso, etc., e que tem o pessoal da área da Rua dos Cristais, eles pretendem se transformar aquilo em comércio. E isso foi uma outra preocupação da gente. Se nós mantivermos o bairro completamente aberto, todo esse comércio da Avenida Jundiaí, da Rua dos Cristais, vai utilizar o nosso bairro como um estacionamento, porque a Rua dos Cristais não permite um estacionamento grande de veículos. Por isso, também, dentro daquela audiência pública, foi feito um acordo com os moradores dessa rua, em que o comércio seria restrito nessa área, justamente pensando em que será comercial, sim, mas sem que afete sobremaneira os moradores da parte interna do bairro. Então, a nossa posição é essa. A gente vem brigando há anos, conseguimos o apoio de vários vereadores. A prefeitura também teve a iniciativa de promover isso. Me parece que tem outros bairros que também pretendem fazer. E eu acho que é justo, na medida em que um bairro que não tem uma característica de ser um ponto de circulação que ligue vários bairros, que ele tenha a possibilidade de se tornar mais com um acesso restrito, para que a própria comunidade faça a sua segurança, liberando, assim, a segurança pública para atender os bairros nos quais não é possível fazer isso de jeito nenhum. Eu não imagino, por exemplo, a Vila Arens com alguns bairros que possam ser fechados, na medida em que há um fluxo de veículos para vários bairros. E aí a polícia precisa estar lá. Agora, no Jardim Ana Maria, a gente ter em condições de, se tivermos um acesso restrito, mantermos uma vigilância particular, na medida em que podemos liberar o poder público para fazer a segurança dos demais moradores da cidade. Então, a nossa briga toda sempre foi por isso, por podermos ter mais segurança, liberando, inclusive, a municipalidade de poder fazer a segurança pública do resto do país, do resto da cidade. E quanto a oitiva de que a gente está falando, como foi um projeto de iniciativa da municipalidade, me parece que a lei dispensa a oitiva do Conselho Diretor. Eu não sei se isso a minha interpretação da lei está correta, mas, de qualquer forma, eu acho que se a gente tiver, a gente tem mais segurança de que não pulamos nenhuma etapa e não há possibilidade de abrir a nulidade do processo. Bom, era isso que eu queria dizer, defendendo o porquê que a gente não considera isso um privilégio, mas sim uma necessidade hoje em dia, porque todos os moradores precisam de segurança. Nós concordamos com isso. Como a característica do nosso bairro permite que a gente possa manter a segurança por conta própria e liberar a segurança pública para atender aos outros munícipes, a gente acha que está colaborando, inclusive, com a municipalidade. Obrigada. Obrigado, dona Elizabeth. Com a palavra, o senhor Eduardo Santos Palhares, representando o Partido Verde. Bom dia a todos, bom dia aos senhores vereadores.
Eu venho aqui, como naquela noite, Paulo, que estivemos reunidos lá no próprio Jardim Ana Maria, no Parque Antônio Carbonari, reforçar esse processo em relação aos bolsões. Eu acho que a quebra de paradigma é uma coisa muito importante, porque se tem algo que está batendo sempre em primeiro lugar nesse país, e olha que a saúde já foi a primeira reivindicação nessa nação, hoje é a segurança. Então, quando nós temos uma cidade que evoluiu como a nossa, quando nós temos hoje alguns projetos que chegam a ser referenciados não só no Estado, mas como no Brasil, até fora do país, e nós não temos a bendita segurança, é para nós, de fato, mergulharmos nisso e, de fato, corrermos atrás de alternativas. Alternativas claras como essa, que já foram discutidas e que não tem como a comunidade não reivindicar. Porque, afinal de contas, dentro de uma posição muito clara, a pior coisa que nos acontece é chegar em casa com medo de chegar em casa. É saber que um filho vai chegar em casa e ter medo porque o filho vai chegar em casa. E eu venho acompanhando você, Paulo, principalmente nessa área da segurança, você que é uma pessoa que pode falar de cátedra sobre esse assunto, e venho ouvindo algumas palavras no que diz respeito, quem sabe, nós temos que evoluir para isso, de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, porque se não fosse o município hoje, como é que seria a saúde de Jundiaí? Se nós dependêssemos da União e necessariamente talvez até do Estado, os aportes são feitos por nós, talvez na segurança, em função da fragilidade que temos hoje, talvez estejamos no momento também de discutir isso com mais amplitude. Então, eu gostaria de deixar aqui, em nome do Partido Verde, com o qual sou presidente, uma posição muito clara, que essa quebra de paradigma sirva também para outros locais, onde absolutamente nós tenhamos coerência naquilo que nós estamos fazendo. Eu acho que o Jardim Ana Maria, ele está bem destacado ao lado, isso pode acontecer, sem absolutamente infringir qualquer direito de ir e vir, mas isso sim, tomando conta do que é da gente, tomando conta do ser humano. Obrigado. Obrigado, senhor Eduardo Palhares. Já devidamente discutido, sanados os problemas e com encaminhamento dos problemas, né, levantados para que não haja nenhum óbice legislativo, com o parecer técnico da doutora Marcela, do doutor Clóvis aqui, com a participação de vocês. Esse projeto agora tramitará pela Casa, virá a apreciação de nós, os vereadores. Acreditamos que ele seja aprovado, esperamos que seja o início de outros bairros, porque dessa forma, com esses, entre aspas, bolsões de segurança, né, que tem um nome até complicado, eu não consigo decorar, Operação Urbana Consorciada, né, ele vingue, independente de qualquer classe social, e também não limitando o direito de ir e vir. Mas certos bairros eles têm uma característica especial, então eles têm que ser verificados dentro dessa característica. Obrigado à participação de todos, senhores vereadores, doutora Marcela, doutor Clóvis. E, não havendo mais falas, agradeço a todos pela presença e declaro encerrada a presente audiência pública.